Oh Senhor Jesus, amém. A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo ao canal Íntimo de Deus. Eu sou Márcio Comportor e que o Senhor Jesus te abençoe com a palavra desse vídeo. Senhor Jesus, hoje é terça-feira, dia 1º de junho, nós estamos com um alimento diário, essa série, a Igreja, Coluna e Base da Verdade. Esse é o volume 2, a cumplicidade na obra do Senhor. Nós estamos na 4ª semana com a mensagem 8, autor, apóstolo Paulo, parte 2. Ó Senhor Jesus, o Senhor realmente quer mostrar para nós, né, a vida de Paulo, não só como um ser humano ali, né, obediente a Deus, Senhor Jesus, mas também, né, um apóstolo, alguém que foi enviado por Deus para cumprir a sua vontade. E ele não fez de qualquer maneira. Ele recebeu uma visão que veio do céu, uma visão celestial, ó Senhor Jesus. E ele ficou convicto a respeito disso. Antes ele tinha outro zelo, outra convicção, Senhor Jesus, mas ele abandonou tudo aquilo que era lucro para ele, tudo aquilo que ia levar ele a uma certa posição, uma certa preeminência, para realmente sofrer pelo nome do Senhor. E hoje nós também precisamos pagar o preço, ó Senhor Jesus. A vida de Paulo mudou completamente, porque ele permitiu que Jesus mudasse de fato a sua vida. Ele tinha o coração de obedecer a Deus, nós também precisamos ter o mesmo coração. Ó Senhor Jesus, não podemos ficar resistindo à palavra de Deus, à obra de Deus, mas a gente precisa se render à vontade de Deus. Que o Senhor realmente possa encontrar em nós, né, pessoas simples, pessoas puras, que não ficam olhando outras coisas que não seja o Senhor, que não ficam buscando conforto, posição, mas que realmente procurem estar ali, né, procura estar ali, né, dando oportunidade às pessoas de conhecer o Senhor, ensinando as pessoas, né, tudo aquilo que pode aperfeiçoá-las em Cristo, que pode gerar vencedores e levá-las, né, Senhor Jesus, a receber o galardão, a ser arrebatadas quando Cristo voltar. E isso precisa ser a nossa missão, né, sempre a nossa visão de buscar o galardão. Não é agradar a homens, mas é agradar o Senhor. Ó Senhor Jesus, que o Senhor nos abençoe, né, com espírito de sabedoria e de revelação para a gente compreender e viver essa palavra, e também que Ele nos abençoe com bom desfrute dessa palavra, ó Senhor Jesus. Agora vamos para o alimento diário, a leitura bíblica. 2 Coríntios, capítulo 12, do versículo 1 ao 4. Ó Senhor Jesus, se é necessário que me glorie, ainda que não convém, passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo, que há 14 anos foi arrebatado até ao 3º céu. Se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. E sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. Ó Senhor Jesus. Gálatas capítulo 1, versículo 17. Ó Senhor Jesus. Nem subi a Jerusalém para os que já eram apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Ó Senhor Jesus. Colossenses capítulo 2, versículos 2 e 3. Ó Senhor Jesus. Para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Ó Senhor Jesus. Agora ler com oração. Efésios capítulo 3, versículo 8. Ó Senhor Jesus. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Ó Senhor Jesus. Agora eu vou deixar esse versículo na tela, você pausa o vídeo e transforma esse versículo na sua oração, lembrando sempre de invocar o nome do Senhor para exercitar o seu espírito. Ó Senhor Jesus, amém. Ó Senhor Jesus, já lemos e oramos, agora vamos para o alimento diário, o título de hoje. Ser obediente à visão celestial. Ó Senhor Jesus. Após sua conversão, a vida de Paulo nunca mais foi a mesma. Essa transformação é mostrada em 1 Coríntios, que nos diz: eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça, que me foi concedida, não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Ó Senhor Jesus. Quando vemos a condição anterior do apóstolo Paulo e a pessoa que ele se tornou, nosso coração deve encher-se de alegria.
a esperança para nós. Logo, não desanimemos por causa de nossa situação. Prossigamos em correr a carreira cristã, sempre obedientes à direção do Espírito. Ó Senhor Jesus! Como vimos anteriormente, o Senhor apareceu a Paulo no caminho para Damasco e continuou a aparecer-lhe ao longo do tempo. Em Atos 26, ele foi levado à presença do rei Agripa, a quem deu testemunho de sua conversão. Naquela ocasião, Paulo relatou seu zelo pelo judaísmo e pelas tradições de seus antepassados. Tudo isso fazia com que ele lutasse com todas as forças contra o nome de Jesus, o Nazareno. Todavia, quando ele viu o Senhor, toda a sua vida mudou. Leiamos: ao meio-dia, ó rei, indo eu caminho fora, vi uma luz no céu, mais resplandecente que o sol, que brilhou ao redor de mim e dos que iam comigo. E caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. O aguilhão era uma vara com ponta de ferro afiada que se usava para conduzir os bois a arar a terra. Ao dizer que dura coisa era recalcitrar contra os aguilhões, Jesus indagava do apóstolo o motivo pelo qual ele não cedia nem obedecia ao que Deus lhe determinara. Era como se o Senhor lhe dissesse: pare de resistir a essa lâmina afiada, isso só o machucará. Obedeça e se aquiete na minha presença. Ó Senhor Jesus! Após a aparição do Senhor no caminho para Damasco, Paulo entendeu que Jesus o havia chamado para o ministério e que seria tolice continuar lutando contra a condução de Deus. Naquele momento, ele recebeu uma visão celestial que o governou por toda a vida. Daí em diante, ele nunca mais recalcitrou contra os aguilhões. Antes, tornou-se obediente à visão que recebera. Ele se tornou ministro e testemunha das coisas que viu e que ainda veria, a fim de livrar os gentios e abrir-lhe os olhos, convertendo-os das trevas para a luz, para que recebessem remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé. Paulo não foi desobediente à visão celestial. Ó Senhor Jesus! Amados, assim como Paulo, sejamos fiéis às palavras que temos recebido da parte do Senhor. Quando Ele nos disser algo, não resistamos. Pelo contrário, rendamo-nos à sua vontade. Ó Senhor Jesus! Paulo recebeu diretamente do Senhor todas as revelações do mistério de Deus. Em Gálatas, vemos que ele partiu para as regiões da Arábia, onde teve uma visão, descrita em 2 Coríntios 12, do versículo 1 ao 4. Paulo foi arrebatado até o terceiro céu, também ao paraíso, e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. Por causa da grandiosidade da visão, Deus não lhe permitiu se gloriar ou se ensoberbecer. Esse é o perfil do apóstolo Paulo, a quem devemos eleger como modelo, conforme lemos. Por esta mesma razão me foi concedida misericórdia, para que em mim, o principal, evidenciasse Jesus Cristo, a sua completa longanimidade, e servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. Ó Senhor Jesus! O Senhor Jesus foi nosso primeiro modelo. Enquanto estava na terra, ele se compadecia das multidões, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas sem pastor. É por essa razão que Jesus ia de cidade em cidade pregar o evangelho do reino. Jesus não media esforços para salvar os homens. O apóstolo Paulo seguiu as mesmas pisadas. Hoje é nossa vez. Estamos aqui para fazer a vontade do Pai, cooperando com a obra do Espírito. Esse é nosso chamamento. Ó Senhor Jesus! Portanto, não fiquemos pensando em nosso conforto ou posição na igreja. Assim que possível, preparemos-nos para sair de cidade em cidade, de bairro em bairro, para pregar o evangelho do reino. Vamos introduzir as pessoas na maravilhosa vida da igreja, cuidando delas e ensinando-lhes para que possam ser achadas perfeitas em Cristo. Precisamos dar-lhes a oportunidade de ser vencedoras e arrebatadas quando Cristo voltar. Sejamos gestores das riquezas de Cristo, assim como Paulo, que escreveu em Efésios: por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios, se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus, a mim confiada para vós outros.
Ó Senhor Jesus. A palavra dispensação no original grego é oikonomia, gestão, administração da casa de Deus. Deus tem uma casa cujo administrador é o Espírito. Contudo, ele precisa de homens na terra que cooperem com o Espírito na gestão das riquezas de Cristo. Paulo, em sua época, foi o principal mordomo das riquezas de Deus. Hoje, o Pai conta conosco para ser seus administradores na terra. Louvado seja o Senhor. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Como ser um gestor das riquezas de Cristo aqui na terra? Sendo obediente à palavra, né, que o Senhor tem falado. Senhor Jesus, a gente precisa ser obediente à visão celestial. Mas hoje, né, é muito mais fácil para a gente, né, cair na corrupção, né, do nosso próprio interesse, do nosso próprio conforto, da nossa posição. Senhor Jesus, e falar, não, isso aqui está muito difícil, então foi o homem que falou. Ó Senhor Jesus. Amados, a gente precisa sempre lembrar que o Senhor não nos obriga a fazer nada. Ele nos mostra a sua visão, a sua palavra, Senhor Jesus. E cabe a nós exercitar o Espírito para obedecer. A gente precisa exercitar o Espírito e ver, olha, é o Senhor falando. Muitas vezes a gente não exercita o Espírito, não invoca, não ora, porque a gente tem clareza de que aquilo ali é a vontade de Deus. E se eu não invocar, não orar, né, não exercitar o Espírito, né, eu não vou estar tão convicto assim. Eu posso dar uma desculpa para Deus. Se eu estava em dúvida se era a tua vontade ou não. Mas a gente pode enganar nós mesmos, a gente pode enganar os outros, mas o Senhor a gente não engana. A gente precisa realmente ter um coração puro, Senhor Jesus. E não ficar ali, né, em cima do muro, procurando uma desculpa para não fazer a vontade de Deus. Porque é difícil, porque tem que deixar isso e aquilo. Mas que realmente a gente seja obediente. A gente possa perceber, olha, é uma visão celestial. Quem está falando essa palavra é o Senhor. E eu quero ouvir o Senhor, eu quero obedecer. Eu quero ser participante dessa obra do Espírito. Ó Senhor Jesus. Meu ponto-chave de hoje: não resistir à vontade de Deus. Senhor Jesus, como eu acabei de falar, às vezes a gente fica resistindo, né? Não entendi, não vou procurar. Não, é nossa obrigação. Se Deus está falando, eu tenho que procurar ouvir, eu tenho que procurar entender. Não posso ficar olhando, isso é muito difícil, deixa para lá. Não, a gente precisa desenvolver a palavra, a gente precisa desenvolver esse ministério. Senhor Jesus, Deus deixou muita coisa para nós e a gente precisa realmente, né, levar isso adiante. Não tem ninguém que vai vir depois para executar. A gente precisa realmente perceber, olha, Deus ele tem uma obra, ele tem a sua administração, porque ele tem o seu jeito de realizar. E aí ele precisa da nossa cooperação. Ele determinou isso e nós precisamos ser obedientes a isso. Isso é bênção para nós. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. A gente precisa realmente perceber, né, que sem um modelo, né, sem o modelo que o Senhor deixou, a gente não vai conseguir prosseguir. A gente precisa cumprir, né? Senhor Jesus. A gente precisa fazer aquilo que é a justiça de Deus, Senhor Jesus, mas é mediante a fé. É tudo através do Espírito. Senhor Jesus, o Senhor não nos escolheu de qualquer maneira. Porque você é você isso, você é aquilo. Senhor Jesus, a gente precisa realmente perceber, olha, tudo vai ser feito pela obediência ao Espírito. Se Deus nos escolheu, é porque Ele viu em nós a capacidade de obedecer o Espírito. Senhor Jesus. Talvez a gente possa olhar para nós mesmos e falar, eu sou muito inteligente, eu sei isso, eu sei aquilo, eu tenho capacidade disso, daquilo. Mas se a gente não tiver a unção do Espírito, acabou tudo. Se o Espírito não falar, se ele não direcionar, a gente não tem nada. A nossa inteligência vai fazer a gente ficar rodando. O homem, pela sua própria sabedoria, não é capaz de encontrar Deus. A gente precisa da sabedoria de Deus, da luz de Deus, da revelação de Deus. Paulo, tudo aquilo que ele tinha, todo o seu zelo, né, toda a sua tradição, tudo aquilo que ele era perfeito, ele mesmo já mostrou, a gente já viu, né, já leu, Paulo falando ali toda a sua capacidade, todo o seu currículo, né, Senhor Jesus. E realmente era muita coisa boa, mas ele percebeu que tudo isso só fazia com que ele lutasse com todas as suas forças contra o Senhor. Para ele, Jesus era só um homem. Aí, quando veio a visão celestial, ele viu, olha, nenhum homem consegue inventar isso. Não dá. Ele podia achar uma coisa, achar outra, mas que homem que vai conseguir produzir uma luz e uma voz celestial? Que pode deixar alguém cego por 3 dias. Né? Por 3 dias, de repente, ele ficou ali, né, resistindo. Não pode. Eu não posso estar errado a minha vida toda. Eu conheço a palavra, esse Jesus não é o Cristo.
Mas como que deixa alguém cego? Ó Senhor Jesus, como que fez tudo isso? Como que ele sabia o que eu estava fazendo? Ó Senhor Jesus. Ele ficou ali recalcitrando, né, contra os aguilhões, né? Famoso dando murro na ponta da faca. E, né, o Jesus falou para ele, para, o que você está fazendo só vai te machucar mais. E é isso que às vezes a gente vê muitos cristãos seguindo por esse caminho. Vai fazendo as coisas, a gente procura ajudar, procura falar, mas às vezes não aceita. Só vai se prejudicando, a gente fica ali, né, numa situação ali, sem ajuda, de só poder orar. Né? A pessoa está se ferindo, está se machucando e está ficando cada vez mais revoltada, achando que aquilo ali é culpa dos outros, né? O ser humano ele é assim, ele sempre coloca a culpa daquilo que está acontecendo com ele nos outros. Se deu tudo certo, não, eu sou inteligente, é mérito meu. Mas se deu errado, porque o fulano está puxando meu tapete, o Beltrano está fazendo isso, está fazendo aquilo, ele sempre coloca a culpa no outro. Mas se a gente realmente quer ser homens de Deus, a gente precisa realmente, né, começar a assumir as coisas. Senhor Jesus. É por isso que ele mostra para nós, olha, a gente precisa deixar de lado o nosso conforto, nossa posição, e ser humildemente servos do Senhor. A gente não pode ficar achando, não, eu estou na posição tal, eu sou isso, eu sou aquilo, o outro tem que fazer isso, o outro tem que fazer aquilo. Não, a gente precisa ser os primeiros a obedecer. Jesus veio, né, era o próprio Deus, né, e se esvaziou, né, Senhor, da sua posição de Deus, e veio como um homem humilde, e veio ali e se colocou para servir. E mesmo sendo Deus, não ficou lá no palácio, Senhor Jesus, mas ele veio viver de maneira humilde, para mostrar para nós que essa também tem que ser a posição do homem. Nós não podemos achar que nós somos grandes homens, vamos fazer grandes coisas. Mas nós precisamos perceber que há em nós um grande Deus. E esse grande Deus ele é ilimitado. Mas se eu ficar olhando para mim, eu sou limitado. Mas ele também nos encoraja no dia de hoje, né, que a história de Paulo mostra para nós também um modelo. Alguém que era tão contrário, alguém que tinha tanta convicção de algo, mas ele permitiu se mudar, né? Permitiu ser mudado pela grandiosidade da visão. Ele falou que tudo aquilo que ele tinha em alta conta na vida dele, ele considerou como um refúgio, como lixo. Né? É como alguém hoje que está se preparando, Senhor Jesus, para... Né? De repente ali, o pai tem uma grande empresa, uma das maiores empresas e tal, e ele está se preparando para tudo isso, para assumir aquele grande negócio, e de repente muda tudo e ele abre mão disso. É isso que tem que ver. Paulo, como judeu, era irrepreensível, né? Se avantajava da idade dele, foi educado no melhor lugar, Senhor, tinha a melhor cultura, tinha o melhor de tudo, e ele podia ganhar grandes coisas no judaísmo, mas um dia ele abriu mão, por causa da visão. E como já compartilhei no dia de ontem, né? A gente também pode, Deus pode nos dar uma grande visão, pode falar conosco e a gente simplesmente ignorar. Ou como eu falei no início da mensagem de hoje, quando Jesus vem falar com a gente não procurar, não ir diante dele e ficar, não entendi, deixa pra lá. Ó Senhor Jesus, a gente precisa buscar a direção de Deus para tudo na nossa vida. Senhor Jesus, a gente tem que buscar a direção no casamento, na profissão, nos negócios, em tudo. Senão o inimigo vai nos enganar, vai aproveitar a situação para nos tirar da presença de Deus. Então a gente precisa, em tudo, ser obediente a uma visão celestial. O Senhor é o melhor administrador de tudo. E o irmão ele fala nessa mensagem que essa palavra, né, é gestão, né, dispensação e economia, né, que é gestão, administração da casa de Deus. Se Deus ele tem uma administração, porque ele tem um jeito de ser feito. Então eu preciso ser obediente ao jeito de Deus. Ele tem uma visão muito maior. A nossa visão ela é muito limitada, muito pequenininha. Senhor Jesus, mas a visão de Deus aí sim. Por isso está mostrando para nós, olha, a maneira correta de a gente viver a nossa vida cristã é sendo obediente à direção do Espírito. Então, o Espírito veio direcionando Paulo, né, o próprio Jesus apareceu para ele ali, né, como nascido fora do tempo. Não viu Jesus fisicamente, mas a gente pode dizer que ele é um dos poucos, né, que viu o Senhor face a face. Ó Senhor Jesus. E ele não só viu naquele momento, né, Jesus não só apareceu para ele naquele momento, mas continuou aparecendo. Falou para ele que ele precisava ser obediente às coisas que ele tinha aparecido e pelas quais ele apareceria ainda. Então hoje também da mesma forma. A gente precisa continuar obedecendo o Senhor, buscando o Senhor. Há coisas que acontecem na minha vida que eu não fico discutindo, tal, vou diante do Senhor. Senhor, será que eu estou deixando de obedecer o Senhor? Será que
está acontecendo isso e aquilo, porque existem certas coisas que acontecem na nossa vida porque a gente cometeu um erro. Mas tem coisas que você está fazendo a vontade de Deus ali de maneira perfeita, mas mesmo assim gera perseguição. Mas eu não posso ser arrogante e achar que, não, isso aí é o erro dos outros. Eu tenho que ir diante do Senhor e falar, Senhor, será que eu estou te obedecendo? Senhor Jesus, será que realmente essa perseguição está acontecendo por causa do teu nome? Senhor, será que eu errei em algum lugar? Senhor, me ajuda, me ilumina. Senhor Jesus, para que eu possa pedir perdão pelos meus pecados. Mas às vezes o que acontece? A gente se coloca numa posição tão confortável, numa posição na igreja, não, eu estou acima de todas as coisas, eu estou acima do fulano, do Beltrano, é ele que tem que se arrepender, eu não. Senhor, irmãos, você está mostrando para nós, abandona tudo isso por causa do Evangelho, para gerar oportunidades, para introduzir as pessoas no maravilhoso viver da igreja. Às vezes o que acontece é que a gente fica tomado de uma religião, a gente vai ver mais para frente no alimento diário, que Paulo foi muito perseguido por aqueles que creram na palavra, mas queriam viver algo antigo. Não aceitaram a mudança que Cristo fez. Paulo ele percebeu que todo o zelo dele, tudo aquilo ali, só levava ele a ser contrário, só levava ele a dar murro na ponta da faca. Mas o Senhor falou, para de resistir, obedece, se aquieta, não fica se voltando contra tudo isso não, que só vai te machucar. Então é isso que às vezes acontece, alguns irmãos ficam persistindo em certas coisas e vão ficando cada vez mais feridos. E às vezes eles acham que todo esse ferimento, a situação está sendo causada pelo outro. Aí começa a gerar uma revolta. E aí se desviam da palavra. A gente precisa realmente se manter de maneira simples. Paulo ele foi perseguido tanto pelos judeus que não criam na palavra, não criam em Jesus, e foi perseguido pelos judaizantes antes, aqueles que creram, mas quiseram continuar vivendo de maneira antiga. Ó Senhor Jesus. E mesmo assim, Paulo não abandonou a visão. Ele não começou a lutar contra os irmãos, ele não começou a fazer as coisas, ele continuou sendo a favor de Cristo. Eu já falei isso várias vezes aqui, Às vezes a gente perde muito tempo. Eu sou contra isso, sou contra aquilo, e a gente esquece de ser a favor do Senhor. Paulo ele sempre procurava produzir a vontade de Deus, sempre gerar Cristo. E a palavra que a gente está ouvindo, isso também a gente vai ver durante a semana, a palavra que a gente está ouvindo tem que produzir Cristo, tem que produzir aquilo que o Espírito está gerando. Então, a palavra que a gente está ouvindo, que a gente está levando adiante, ela carrega uma realidade, ela carrega a verdade, que é o próprio Deus. E é isso que a gente precisa realmente estar preocupado, de nos voltar ao Senhor, de estar claro quanto à visão. Senhor Jesus, é uma visão que vem do céu, ela é celestial, e eu preciso estar no Espírito para entender. Senhor Jesus. E Paulo ele compreendeu, ele viu tudo isso, isso mudou a vida dele, isso passou a governar a vida dele. Ele não simplesmente ignorou e voltou para as coisas antigas, mas ele continuou. Ó Senhor Jesus, antes ele não queria obedecer àquilo que Deus estava fazendo, aquilo que Deus queria fazer, mas depois que ele obteve a visão, ele nunca mais se voltou contra Deus. Ele procurou ali, por isso falou, eu não sou digno, eu persegui a igreja de Deus, mas pela misericórdia de Deus eu sou o que sou. Ó Senhor Jesus. Então isso precisa também nos encorajar. Deus nos colocou no lugar onde a gente está, passando pelas coisas que a gente tem que passar, mas tudo isso para a gente ser obediente à visão, a gente não resistir à vontade de Deus. Paulo recebeu uma visão celestial e ele trouxe isso para nós. E essa visão vai vir para nós através de comunhão. Comunhão na palavra, no ensinamento dos apóstolos. Senhor Jesus, como eu falei no início, a gente tem que se esforçar e buscar. Não é só dizer, não entendo, é muito difícil, larga para lá. Não, tem que orar. Senhor Jesus, não é, um é mais capaz do que o outro, um é mais bonito que o outro, isso aqui é para ele, para ele. Não, a gente precisa realmente ir diante do Senhor. E tem coisas que talvez a gente não vai entender. Mas não quer dizer que eu não possa ser obediente. A gente precisa ser obediente à visão. Às vezes nossa visão não está completa, mas um ponto da visão está lá. E se eu for obediente até onde eu alcancei, isso vai ser bênção para mim. Talvez eu não vou alcançar a visão completa, mas é como Paulo nos encoraja. Olha, tem uma coroa guardada para aqueles que amam a vinda de Cristo. Se eu, dentro daquilo que o Senhor está me dando, eu sou obediente, se eu amo a vinda, se eu quero produzir algo para Cristo, eu vou ser abençoado. E aí tem uma coroa para mim. Então isso está mostrando para nós. Paulo, ele foi em vários lugares, ele se afastou de algumas situações para poder reciclar sua visão. Ele tinha uma visão antiga e ele viu, olha, isso aqui não vai prestar. Então ele procurou viver no Espírito.
né, vendo, olha, eu preciso de uma nova visão a respeito de Jesus, né, que antes para mim era um homem qualquer, mas agora eu estou vendo que não, ele realmente era o Cristo, ele realmente cumpriu a palavra. A gente precisa ter realmente uma visão da palavra. Por isso que está mostrando para nós que não só Paulo veio dando para nós visão, né, mostrando para nós os mistérios, mas também mostrou para nós um modelo para a gente crer, para a gente poder realmente ser aquela igreja que Deus pode contar. Deus, ele contou com Jesus como primeiro modelo, apóstolo Paulo como outro modelo, e hoje ele quer fazer da igreja o seu modelo. Você está dando uma oportunidade para a gente ser introduzido na vida da igreja, aprender, né, para ser aperfeiçoado em Cristo. Como eu sempre falo, que a gente precisa sempre, né, levar as pessoas a Cristo. Esse é o evangelho completo. Sem hoje, senão a gente vai acabar sendo como Paulo, tendo um zelo, mas sem entendimento. Deus, ele tem a sua maneira de fazer, e a gente precisa realmente buscar revelação de Deus para cumprir a sua vontade. Ó Senhor Jesus, Jesus é o Senhor. Esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Que o Senhor Jesus te abençoe. Até o próximo vídeo, até mais. Ó Senhor Jesus, amém.